Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos continuar o estudo do livro O que é o Espiritismo, lembrando que nós estamos na parte já final do que é os resumos, dos capítulos. Então, uma parte muito importante, tá bom? Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Manifestações dos espíritos. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes: pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação, e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tiptólogos, escreventes, etc. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades, segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está mais rarefeito, e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. É com a ajuda do seu perispírito que o espírito atua sobre seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que ergue, tomba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se se considera que entre nós os mais poderosos motores se acham nos fluidos os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, de quem empresta os órgãos que faz atuarem como se fosse seu próprio corpo, e isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. No fenômeno designado sob o nome de mesas girantes ou falantes, é pelo mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa não é aqui senão um instrumento do qual ele se serve. Como o faz com o lápis para escrever, lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com o qual a penetra, mas ele não se identifica com ela. As pessoas que em sua emoção, vendo se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo,
porque é absolutamente como se elas abraçassem o bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira e como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado, tal como estaria se estivesse vivo, e tal como se o veria se nesse momento pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão, ou lhe transmitindo o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com força do braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o ar o faz para os balões e os papagaios de papel. O fluido do qual está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior, quando ela está pregada no solo. Está num caso análogo ao da campana pneumática, sob a qual se faz o vácuo. Estas não são senão comparações para mostrar a analogia dos efeitos, e não a similitude absoluta das causas. Compreende-se, depois disso, que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, de transportar um objeto de um lugar para outro ou de lançá-lo em qualquer parte. Esse fenômeno se produz pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que passeia, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas é quem lhe dá impulso por uma corrente fluídica com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando os golpes se fazem ouvir na mesa ou fora dela, o espírito não bate com a sua mão nem com um objeto qualquer. Dirige sobre o ponto de onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos, sem dúvida, se presta à suspeição e à fraude, mas nada prova contra a possibilidade do fato. Sabe-se que na química há combinações que não se podem operar sob a luz, que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso, ora sendo todos os fenômenos espíritas o resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium, e esses fluidos sendo da matéria. Nada há de espantoso de que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. Os espíritos superiores não se ocupam das comunicações inteligentes, senão tendo em vista a nossa instrução, as manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores. Como, entre nós, as habilidades dizem respeito aos saltimbancos e não aos sábios. Os espíritos são livres, se manifestam quando querem, a quem lhes convém e também quando podem, porque não têm sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Há pessoas que obtêm regularmente e de alguma forma à vontade a produção de certos fenômenos, mas há que se notar que esses são sempre efeitos puramente físicos,
mais curiosos do que instrutivos, e que se produzem constantemente em condições análogas. As circunstâncias nas quais são obtidos são de natureza a inspirarem dúvidas, tanto mais legítimas sobre sua realidade, quando são geralmente objetos de uma exploração, e, frequentemente, quando é difícil distinguir a mediunidade real da prestidigitação. Os fenômenos desse gênero, entretanto, podem ser o produto de uma mediunidade verdadeira, porque pode ocorrer que espíritos de baixo estágio, que talvez tinham tido esse ofício, se comprazam nessas espécies de exibições. Mas seria absurdo pensar que os espíritos, por pouca que seja sua elevação, se alegrem em se exibirem. Isso não infirma em nada o princípio da liberdade dos espíritos. Aqueles que vêm o fazem porque isso lhes agrada, mas não porque sejam constrangidos, e do momento que não lhes convenha mais vir, se o indivíduo for verdadeiro médium, nenhum efeito se produzirá. Os mais poderosos médiuns de efeitos físicos ou outros têm tempos de interrupção, independentemente de sua vontade. Os charlatães não os têm jamais. De resto, esses fenômenos, supondo-os reais, são apenas uma aplicação muito parcial da lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, mas não constituem o espiritismo. De sorte que sua negação não infirmaria em nada os princípios gerais da doutrina. Certas manifestações espíritas se prestam bem facilmente a uma imitação mais ou menos grosseira, mas do fato de que puderam ser explorados como tantos outros fenômenos pela charlatanice e pela prestidigitação, seria absurdo disso concluir que elas não existam. Para aquele que estudou e conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante incapaz de apreender as nuances características do fenômeno verdadeiro. As manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos, e os efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais, etc. Não ocorre o mesmo com as comunicações inteligentes de uma alta importância, ou na revelação de coisas notoriamente desconhecidas do médium. Para imitar os primeiros não é preciso senão a destreza. Para simular os outros é preciso, quase sempre, uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora de série e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal, ou o dom da adivinhação. As produções de espectros nos teatros foram apresentadas injustamente como tendo relações com a aparição de espíritos, das quais são apenas uma grosseira e imperfeita imitação. É preciso ignorar os primeiros elementos do espiritismo para ver nisso a menor analogia e crer que é disso que se ocupa nas reuniões espíritas. Os espíritos não se tornam visíveis ao comando de ninguém, mas por sua própria vontade, nas condições especiais que não estão no poder de quem quer que seja provocar. As evocações espíritas não consistem, como alguns imaginam, em fazer voltar os mortos com o aspecto lúgubre da tumba. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se veem os mortos descarnados saírem de seus sepulcros vestidos de lençóis e fazendo estalar seus ossos. O espiritismo, que jamais fez milagres, tanto esse como outros, jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não está metido com seu envoltório grosseiro. Dele se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação, não tem mais nada de comum com ele.
A crítica malevolente procura representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Diremos simplesmente que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns do que os outros, que não é preciso para evocá-los nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, e não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para afastá-los, não tem efeito e o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem sair do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa recomendada às pessoas sérias que querem ter relações com espíritos sérios. As comunicações inteligentes que se recebem dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou levianas, segundo a natureza dos espíritos que se manifestam. Os que provam a sabedoria e o saber são espíritos avançados que progrediram. Os que provam a ignorância e as más qualidades são espíritos ainda atrasados, mas que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento e ademais sobre o que lhes é permitido dizerem, porque há coisas que não devem revelar, uma vez que ainda não é dado ao homem tudo conhecer. Da diversidade nas qualidades e nas aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para obter uma resposta justa a toda pergunta, porque sobre muitas coisas não podem dar senão a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele for sábio, confessará sua ignorância sobre o que não sabe. Se for leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se importar com a verdade. Se for orgulhoso, dará sua ideia como verdade absoluta. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é essencial estar esclarecido quanto à natureza daqueles com os quais se ocupe. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Anuncia a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias quase sempre é compensado pela abundância das palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade em um espírito. O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento e o nosso adiantamento, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber ou o que não devemos aprender senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para se obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio facilmente e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem esforço. É o que Deus não quer.
Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam nem do trabalho das pesquisas a fim de deixar-lhe o mérito. Seria fazer uma ideia bem falsa dos espíritos, vendo neles apenas os auxiliares dos ledores de sorte. Os espíritos sérios recusam-se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se inquietarem com a verdade, e sentem um prazer maligno ao mistificarem as pessoas muito crédulas. É por isso que é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. As manifestações não estão, pois, destinadas a servirem aos interesses materiais, cujo cuidado está entregue à inteligência, ao discernimento e à atividade do homem. Seria em vão que tentar-se-ia empregá-las para conhecer o futuro, descobrir tesouros ocultos, recuperar heranças ou encontrar meios de se enriquecer. Sua utilidade está nas consequências morais que dela decorrem. Mas se não tivessem por resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, de demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, isso já seria muito, porque seria um novo e largo caminho aberto à filosofia. Pode-se ver que essas poucas palavras que as manifestações espíritas de qualquer natureza que sejam, nada têm de sobrenatural nem de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. Lei também tão natural como a da eletricidade, da gravidade, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica a da luz. As manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas. A lei que as rege, sendo conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. Estando o maravilhoso completamente descartado, esses fenômenos nada mais têm que repugnem a razão, porque vêm tomar lugar ao lado dos outros fenômenos naturais. Nos tempos da ignorância, todos os efeitos dos quais não se conhecia a causa eram reputados sobrenaturais. As descobertas da ciência restringiram sucessivamente o círculo do maravilhoso. O conhecimento dessa nova lei veio reduzi-lo a nada. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam por isso mesmo que falam de uma coisa que não conhecem.